Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Adalto Azevedo e eu quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem da parte de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 27, o versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Pelo Deus vivo, prosseguiu Jó o seu discurso, dizendo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, a minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Olha, quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo, nós iremos receber do Evangelho um convite, um chamado para nós nos posicionarmos como servos. Porque uma vez que assumimos essa postura, nós recebemos do Evangelho o seu maior benefício, que é a salvação da nossa alma, o maior benefício que o homem pode receber. Ele então se converte dos seus maus caminhos e ele consegue ter uma mudança de vida radical e testifica sobre ele então através dessa mudança de vida que a sua alma foi alcançada pelo benefício da cruz. A sua alma foi salva. E nós sabemos que todo princípio parte do cérebro, da mente, do conhecimento. A palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que ocorra a libertação, primeiro essa verdade ela tem que chegar no cérebro, na mente, no conhecimento. Então, uma vez que o campo do conhecimento vai ali absorver aquela verdade, então ela vai produzir efeito libertador, vai trazer libertação, ou seja, converterá aquela alma, salvará aquela alma. Então, é lindo porque o Evangelho vai nos convidar a essa postura de servos, de assumirmos essa posição de servos de Deus. E Paulo vai utilizar muito dessa expressão nas cartas paulinas, que são cartas doutrinárias à igreja. Ele sempre vai utilizar a expressão servo, tanto se referindo dele como também referindo-se à igreja, aos irmãos amados. E essa expressão ali do original que foi escrito do grego significa escravo. E todos nós sabemos que um escravo, ele, uma vez que se torna escravo, ele não tem mais vontade própria, ele não tem mais escolha própria, livre-arbítrio, porque ele passa a viver a vontade e os desígnios do seu Senhor para a sua vida. E em uma das expressões ali que Paulo vai utilizar nas cartas, ele traz aquela ideia de um escravo, referindo-se à igreja, a nós, os cristãos. Ele vai se referir àquele escravo que recebe a sua carta de alforria, né, o seu alvará de soltura e de liberdade, e todavia, quando ele se vê livre, ele analisa a sua vida e fala assim: puxa, mas o meu prazer está aqui na casa do meu Senhor. O meu prazer está em servir a família e também a vida do meu Senhor. Então ele se volta ao seu Senhor e diz assim: olha, eu não quero usufruir da minha liberdade. Eu quero continuar sendo escravo, sendo servo do Senhor o resto da minha vida. Então, uma vez que por livre e espontânea vontade ele assim decidia, o seu senhor tinha que levar ele até a umbral da porta, segundo era a lei, e furava a sua orelha. Uma vez que a sua orelha era furada, aquele sinal era um sinal do pacto, do acordo, do combinado que aquele escravo havia feito. Olha, eu passarei a te servir o resto da minha vida. E é mais ou menos o que acontece conosco. Paulo traz essa ideia de escravo por amor. Uma vez que nós reconhecemos o amor de Deus na pessoa de Jesus, recebemos a graça dele na pessoa de Jesus, a palavra vai dizer que o amor de Cristo, o amor de Deus nos constrange ao ponto de nós nos entregarmos por livre e espontânea vontade a sermos servos. É como se nós estivéssemos dizendo assim, na linguagem figurada desse servo que Paulo traz: Senhor, fure a minha orelha, eu quero ser teu, eu quero ser um escravo por amor, eu quero ser um servo seu por livre e espontânea vontade, eu quero pertencer a ti, o meu prazer está em te servir, o meu prazer está em te agradar. Essa é a ideia, essa é a visão que Paulo traz como servo aqui
a igreja do Deus Todo-Poderoso. Sabe, isso é magnífico, porque somente alguém que conseguiu essa postura, essa decisão, ele tem sobre si de fato o efeito da libertação, o efeito da salvação. E ele consegue então usufruir do privilégio, da alegria, do gozo do céu dentro de si, dentro do seu coração. Mas sabe, se nós pararmos para analisar hoje no contexto atual que nós vivemos, nós, infelizmente, nós estamos adentrando em um âmbito perigoso. Nós estamos adentrando ultimamente, nos últimos dias que nós temos vivido, em um cenário de, parece que de mentes que já estão meio que cauterizadas. Parece que um sistema, o sistema religioso, tem adentrado dentro de nós e nos tornou insensíveis até mesmo na nossa adoração. Ou seja, hoje nós louvamos, nós nem sabemos que nós estamos louvando. Nós não conseguimos ter sensibilidade para prestar atenção na letra do louvor que nós estamos entoando a Deus. É apenas um rito de louvar, sabe? A religiosidade adentrando dentro de nós. E da mesma forma, o confessar também isso ao Senhor. Senhor, a minha vida é tua, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu quero viver para ti o resto da minha vida. Muitas vezes nós falamos isso da boca para fora. Parece que nós não conseguimos analisar, na verdade, o efeito que essa frase tem, o poder, a profundidade dessa frase. Por estarmos talvez tão intoxicados com a religiosidade, com o sistema que está nos pressionando e nos contaminando. E essa intoxicação não permite essa sensibilidade de nós termos a dimensão do que é proferir isso. Talvez vamos aos cultos ou até mesmo em casa, nossas orações, nós proferimos essa expressão: a minha vida é tua, eu sou teu servo, eu sou teu escravo. Mas na verdade, quando nós paramos para analisar as nossas vidas, na prática, ali no nosso particular, nós vamos entender que ainda assim nós continuamos sendo o Senhor da nossa vida. E aí é que entra a questão. Eu gostaria já nessa oportunidade de convidar você a fazer essa reflexão. Sabe, sai um pouquinho desse âmbito da religiosidade, de apenas confessar: Senhor, a minha vida é tua, eu pertenço a ti, eu sou teu servo, eu vou viver a tua vontade, sabe? Saia um pouco desse âmbito de apenas confessar, mas entre agora na prática da sua vida. Faça uma análise de si mesmo. E quando um escravo ele se tornava escravo, ele perdia o direito de escolha em todas as áreas, não era apenas em algumas áreas. E em outras ele tinha autoridade ou autonomia, não, é em todos os sentidos, em todas as áreas. Então eu quero convidar você nesse momento a fazer uma análise na sua vida, nas áreas da sua vida. Um exemplo, no seu casamento. Você tem sido um escravo do Senhor, um servo do Senhor no seu casamento? Ou você tem agido segundo as suas próprias intenções e vontades, atitudes em relação ao teu matrimônio? Porque se isso acontece, nós estamos, na verdade, confessando que somos servos, escravos do Senhor, mas estamos sendo na prática, nós estamos sendo senhores de nós mesmos. Nós somos o nosso próprio Senhor. Essa é a realidade. Analise talvez a sua vida financeira, sentimental, a maneira que você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, como você se reage e comporta no seu trabalho, como que você reage em relação aos projetos para a sua vida, quais são as suas atitudes, os planos que você arquiteta para si próprio, como você reage, quais são as suas atitudes, qual é a sua reação diante em todos os âmbitos da sua vida. Porque se nós pararmos para analisar, nós iremos ter um choque de realidade. Porque nós estamos ali de uma forma ritualística, dizendo: Senhor, eu sou teu servo, a minha vida é sua. Mas quando nós vamos analisar na nossa prática de vida, nós temos visto que nós mesmos temos sido senhores de nós mesmos. E sabe, isso impossibilita que eu e você venhamos vivenciar os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, os projetos de Deus para as nossas vidas. Talvez seja esse o motivo, essa a causa, a razão de talvez várias ou talvez todas as áreas da nossa vida estar vivendo um grande caos,
não está vivendo o que Deus tem gerado de expectativa para que nós viéssemos vivenciar, porque nós não temos adotado uma postura de servo, nós temos sido senhores de nós mesmos. E sabe, um servo, um escravo, aqui conforme diz as cartas paulinas, ele não tem outra preocupação a não ser ouvir a voz do seu Senhor. Ele não tem outra preocupação a não ser estar sensível à voz do seu Senhor, porque é dele que vai vir a sua ordenança. O que ele deve fazer? O que ele deve deixar de fazer? Aonde ele vai? O que ele vai deixar de ir? Quais lugares que ele deixará de ir? O que ele há de fazer da sua vida? Ele se preocupa apenas com a ordenança, em ouvir corretamente a ordenança, para que uma vez ele vá e execute e o seu Senhor se agrade dele e ele então terá o prazer no seu coração de ter agradado ao seu Senhor. E talvez quando eu e você estamos assim adotando essa postura de ser Senhor de nós mesmos, nós não temos nos preocupado em ouvir a voz de Deus. Porque um Senhor não ouve voz, ele dá ordem. Ele é a voz. O Senhor, ele é a voz. O escravo não. O escravo, ele precisa estar sensível à voz do Senhor para cumprir com a ordenança, para cumprir com a vontade do seu Senhor. Mas o Senhor não ouve voz, ele dá a ordem, ele é a voz. E enquanto eu e você estivermos na posição de sermos senhores de nós mesmos, eu e você não iremos ouvir a voz de Deus. Olha que coisa. Eu e você não estaremos aptos a ouvirmos a direção que Deus tem para nós. Nós não iremos conseguir discernir o que é o certo, o que é o errado, o que é o melhor para nós decidirmos, para nós fazermos em relação ao nosso casamento, em relação aos nossos filhos, em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida financeira, econômica, em relação à nossa vida espiritual, sentimental, em todas as esferas, em todos os âmbitos da nossa vida, nós não iremos receber de Deus a direção, porque nós não iremos conseguir ouvir a sua voz, porque nós estaremos como senhores de nós mesmos e o Senhor ele só dá ordem. Ele é a própria voz. Ele não recebe a ordenança ou orientação. E aí é por isso que eu e você, muitas vezes, estamos confessando: Senhor, Tu és o meu Senhor, eu sou Teu servo. Eu sou aquele que morreu para mim, para viver para Ti. Nós confessamos muito isso, mas talvez quando nós passamos para colocar um filtro na nossa vida, prática, dentro de casa mesmo, a gente vai talvez conseguir perceber isso. Nosso convívio com a nossa família, com os nossos entes queridos, nós vamos passar a perceber essa dura e triste realidade de que nós não temos tirado um tempo para consultar a Deus. Sabe, porque o Senhor não precisa consultar ninguém, Ele sabe o que tem que ser feito, Ele é a voz. Então nós não nos preocupamos em consultar a Deus. Senhor, o que o Senhor me orienta a fazer no meu casamento? Qual é a sua direção? Qual é a sua orientação? O que eu devo fazer? Sabe? Qual é a sua vontade? E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. Nós deixamos de desfrutar tudo isso quando nos tornamos senhores de nós mesmos. Jesus, ele vai expressar que o povo adorava a Deus apenas de lábios, o coração estava distante. E talvez essa seja a nossa realidade dos nossos dias. Estamos presos no rito religioso, sabe, da religiosidade, da nomenclatura de ser evangélico, da nomenclatura de sermos crentes, de sermos cristãos, e nós não estamos nos preocupando com a realidade ou a profundidade do que isso representa e significa, o teor da palavra em nós, sabe, o teor da mensagem, o quanto que eu tenho da palavra na minha vida prática, o quanto que eu tenho das escrituras na minha vida, no meu dia a dia, na minha família, no meu casamento, o quanto que do meu casamento tem as escrituras, o quanto que no meu trabalho tem as escrituras, o quanto que no meu tratar com os meus filhos, na educação dos meus filhos, no relacionamento com os meus familiares, com os meus amigos, na minha vida profissional, no meu trabalho, o quanto de Bíblia, de palavra de Deus tem aquilo. Sabe, nós nos focamos apenas no ritual, talvez de estar na igreja,
ou talvez de dobrar o joelho antes de dormir, fazer assim com as mãos e orarmos: Senhor, a minha vida é tua, eu sirvo a ti, eu sou teu servo. Quando na verdade nós estamos engessados com a insensibilidade da religião. E Deus nos convida a nós reavermos a nossa postura, que nós venhamos assumir essa postura de servo. E para que isso aconteça, como eu disse no início aqui da mensagem, tudo começa aqui, na nossa mente. Para que eu seja alguém que tenha a postura de servo, eu preciso primeiramente adotar uma mente de servo. Eu preciso assumir essa mentalidade de servo. E uma vez que isso acontece, então todas as minhas atitudes irão reagir a essa decisão que eu tomei na mente. Então a minha mente está posicionada para ser servo. Não, eu vou ser servo do Senhor. Eu não quero mais viver minhas vontades. A minha vida é tua. Então, quando eu for trabalhar na minha área de trabalho, eu vou te dizer: Senhor, o que eu faço aqui? Me orienta, me direciona, me fala comigo. O que eu faço para te louvar aqui? O que eu faço para que isso venha a ser glorificado? A minha mente vai estar voltada a isso. No meu casamento, Senhor, como que eu devo tratar minha esposa? Como que eu devo tratar o meu marido? Os meus filhos, Senhor? Como que eu devo me relacionar com a minha família? Que tipo de atitude, de prioridade eu devo ter com a minha casa, com a minha família? Senhor, me orienta, me ensina o que a tua palavra me fala. E então nós iremos e agiremos conforme a vontade do nosso Senhor. E aí sim, na prática, na íntegra, nós estaremos sendo servos de Deus, escravos do Senhor. Não viveremos mais nós, mas Cristo viverá em nossas vidas. E sabe o que é mais lindo e extraordinário? É que o texto que nós vemos aqui de Jó, capítulo 27, esse texto aqui do verso 1 ao 6, Jó ele vai revelar aqui que ele tinha a postura de um servo de Deus, de um verdadeiro servo, porque a sua mente era uma mente posicionada como uma mente de servir a Deus. E o mais extraordinário ainda e lindo que nós podemos aprender aqui com Jó é que Jó está afirmando ser um servo de Deus, alguém que morreu para suas vontades, para viver de Deus, mas embora ele está afirmando isso, todavia Jó está vivenciando o pior momento da sua vida. Jó ele está passando por uma das maiores provações que um ser humano já possa ter enfrentado. Jó está vivenciando, e exatamente num cenário como esse, exatamente num período da sua vida como esse, de provação terrível, ele ainda assim se posiciona e diz: não, eu sou servo. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade. A minha língua não proferirá nada que seja falso. Eu não vou blasfemar contra o Senhor. Eu não vou perder a minha integridade diante do Senhor Deus. A minha integridade eu não negarei até a minha morte. Eu não negarei a minha integridade. Eu manterei a minha retidão. Eu nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Olha só o que Jó está dizendo. A minha consciência. A mente. Consciência fala aqui de mente. E a consciência é o tribunal que Deus criou dentro de cada ser humano. É o tribunal dentro de cada um de nós, a consciência. Porque ela sempre vai julgar aquilo que está errado em nós. Ela sempre vai condenar aquilo que é injusto em nós, seja em atitude, seja em palavras, seja em o que for, em decisões. O que nós fizermos de errado, a consciência ela vai estar sempre apontando, ela vai estar sempre acusando. E Jó está dizendo: a minha consciência não me repreenderá na minha retidão, na minha integridade com o Senhor de servi-lo, porque Deus sabe que em mim há justiça. Deus sabe que em mim há alguém que vivencia os seus preceitos. Eu não sei o porquê que ele me negou justiça. Eu não sei porquê que o Todo-Poderoso ele me deu amargura na minha alma. Eu não sei. Mas todavia, uma coisa eu estou certo, eu não vou mudar a minha postura diante dele, eu vou continuar sendo servo e a minha consciência não vai me repreender nesse caso, nessa postura, nesse posicionamento. Isso é maravilhoso, porque Jó está nos ensinando que a principal motivação de um verdadeiro servo de Deus não está em obedecer a Deus, os seus preceitos, para ser beneficiado dessa obediência. Porque nós sabemos, uma vez que nós fazemos a vontade de Deus, é lógico,
e nós seremos beneficiados. A palavra de Deus fala assim que os pensamentos de Deus, os seus caminhos, os seus planos são mais altos do que os nossos. Então você imagine, se os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados que os nossos, se eu vivenciar o que Ele tem para mim, então eu vivenciarei coisas que eu nem imagino, inimagináveis. Todavia, Jó está dizendo, a minha principal motivação em ser servo, em morrer para mim, para fazer a vontade do Senhor, não é para usufruir do benefício da obediência, mas simplesmente para que a minha alma tenha sentido, para que a minha vida tenha sentido, para que o verdadeiro gozo e alegria que um ser humano possa sentir, eu venha sentir, que é de se agradar de Deus e Deus se agradar de mim. E olha que Jó estava vivenciando um momento terrível. Ele pensava que era Deus que estava fazendo tudo aquilo com ele. Ele não sabia da conversa de Deus com Satanás. Ele não sabia de nada. Na mente de Deus negou justiça para ele. Deus fez amargura em sua alma. Ele não sabia. Mas mesmo assim está dizendo, não, Senhor, a minha consciência não vai me negar. Não vai me condenar. Não vai me repreender. Porque eu não sou servo. Não obedeço à sua vontade. Com o principal objetivo, usufruir do benefício da obediência. Mas eu sou servo para se agradar do Senhor e o Senhor se agradar de mim. É o verdadeiro prazer do servo. Ele tem prazer em fazer a vontade do seu Senhor e isso basta. Isso basta. Olha, Deus está nos convidando aqui nessa mensagem. Que você possamos rever os nossos conceitos, já que é preciso ser servo para ter, de fato, uma conversão genuína e usufruir da salvação de alma. Nós precisamos analisar com cuidado essa questão, porque se eu não for servo, eu não terei o benefício da salvação em mim, não serei salvo, não serei convertido. Então, é muito sério o que nós estamos falando aqui, e não apenas isso, mas a verdadeira motivação do servo de Deus não está em usufruir dos benefícios da obediência, mas sim em vivenciar o gozo, o prazer na alma de estar no centro da vontade do seu Senhor. Isso basta. Olha, Deus pode me negar a justiça, Deus pode trazer amargura à minha alma, não tem problema. Mas se eu tiver com a minha consciência sem me repreender, me condenar de que eu estou no centro da vontade do meu Senhor, de que a minha vida se enquadra no centro do seu querer, isso para mim basta. Eu não quero saber o que há de me acontecer ou de suceder isso. A minha alma se alegra, porque eu sei que Ele está se agradando de mim. Por mais que Jó estava vivenciando isso, ele sabia, ele está me negando justiça, não sei porquê, alguma coisa ele sabe, alguma coisa está acontecendo que eu não estou entendendo, mas eu todavia não terei sentido, não terei objetivo na vida se não for estar no centro da vontade do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que a graça do Senhor recaia sobre a nossa vida e nós possamos assumir essa postura de verdade de servos de Deus, sabe? A nossa vida ser uma testemunha viva do poder transformador do Evangelho. Que a nossa vida possa ser uma testemunha viva no nosso trabalho, na nossa casa, no tratar dos nossos filhos, da nossa esposa, nosso marido, com nossos vizinhos, sabe? Em todos os âmbitos da nossa vida, no nosso dia a dia, que o nosso dia a dia, a nossa vida testifique que nós somos servos de Deus, que o Evangelho aconteceu na minha vida. O Evangelho não está apenas na Bíblia, mas ele está em mim. Oh, glória a Deus. O Evangelho não está apenas impregnado em um sistema cauterizado de religião na minha mente, mas ele está na minha vida, no meu estilo de vida, na minha prática de vida. Que essa graça recaia sobre a minha alma, sobre a sua alma, no nome de Jesus, tá bom? Que você possa ser instruído, abençoado por Deus através dessa palavra. Esse é o meu desejo, esse é o meu intuito, que você possa ser abençoado através da santa e poderosa palavra de Deus. Deus te abençoe e até um próximo vídeo, permitindo Deus.